Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Jesus, na sua infinita bondade, se faça presente em nossos corações. Nós vamos dar início a uma análise bastante superficial do livro da benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, intitulada A Luz do Mundo, mais precisamente no capítulo A Regra de Ouro, onde a benfeitora nos traz ensinamentos muito importantes, bastante valiosos para a nossa reflexão e para o nosso aprimoramento espiritual. Amélia Rodrigues, ela tem uma particularidade, ela tem uma característica que, através das suas obras, ela nos remete ao tempo de Jesus. A forma com que ela expõe a ideia principal do texto é bastante interessante, porque a gente realmente parece que está vendo aquela cena que aconteceu lá naquela época em que o Mestre esteve aqui na Terra. Então, são ensinamentos práticos que Jesus nos deixou. Ele não deixou nada escrito, mas ele nos mostrou como fazer. Ele nos ensinou da forma mais difícil, que é realmente fazendo, que é realmente dando o exemplo. E isso para nós é muito importante. É por isso que nós sempre temos Jesus como nosso modelo, Jesus como nosso mestre, como nosso guia. Sempre que estivermos em dúvida, sempre que estivermos perdidos em nossos problemas, em nossas afazeres do dia a dia, cabe-nos a pergunta: como que Jesus agiria? A resposta, por certo, vai ser uma resposta difícil, porque ele perdoava, porque ele amava, porque ele tolerava, mas é um exemplo máximo ao qual a gente deve seguir. E se a gente conseguir fazer um pouco, muito pouco, do que ele fez, considerando o nosso padrão espiritual, considerando o nosso nível de evolução, que nós não estamos ainda nem na metade, nós já estaremos no caminho certo. Então, dando início à obra, no primeiro parágrafo, a benfeitora diz assim: durante alguns meses haviam estado ao seu lado, participando das prevenções da Galileia, pela Decápole, Jerusalém e além Jordão. Viram-no atender enfermos de variada espécie, demonstrando invulgar poder sobre os espíritos imundos, que obedeciam prontamente. Observavam-no em múltiplas situações e sentiam-se maravilhados com ele. Embora alguns houvessem abandonado seus quefazeres para o seguirem, sentiam-se invadidos por dúvidas e suspeitas infundadas, é certo, porém acautelatórias. Interessante esse parágrafo, que ele relata realmente a passagem de Jesus com seus discípulos, né? E mesmo os discípulos presenciando tudo que o Mestre fazia, mesmo os discípulos sentindo a presença do Mestre, porque muito mais do que uma presença física, era um espírito puro que estava encarnado na Terra naquela época. Então, a vibração desse espírito, a energia que esse espírito transmitia, devia ser algo assim que a gente não consegue fazer ideia. E mesmo com isso, aqueles que o seguiam, aqueles que presenciavam tudo o que ele estava fazendo, a forma com que ele estava tratando as situações, ainda ficavam um tanto quanto duvidosos, né? Mas eles continuavam, embora a dúvida meio que balançasse um pouquinho, mas eles continuavam seguindo o Mestre
e não só seguindo o seu caminho, mas seguindo também os seus exemplos. Sem dúvida, o seu poder era exercido sobre eles, que estavam resolvidos, se necessário, a imolar-se até sob o seu comando. Quando, porém, se ausentavam e sua presença diminuía o fascínio neles, sentiam-se fracos, saudosos da vida que levavam antes, receosos dos problemas do dia a dia. Vejam que, mais de 2000 anos depois, nós sentimos, nós agimos como aqueles que seguiam Jesus naquela época agiam. Quando eles estavam com Jesus, eles estavam fascinados com tudo que eles estavam vendo, com tudo que eles estavam sentindo, com tudo que eles estavam presenciando. Mas quando Jesus se afastava deles fisicamente, eles sentiam vontade de voltar à vida que tinham antes. Eles sentiam vontade daqueles sentimentos menos nobres, daquela vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. Nada muito diferente do que acontece conosco. Nós assistimos uma boa palestra, por exemplo, do Divaldo Pereira Franco, quando ele vem aqui em Ponta Grossa, no Clube Princesa dos Campos. Nós saímos dali maravilhados, convencidos realmente que nós precisamos amar, que nós precisamos ser bons, enfim. Nós realmente saímos dali com uma vontade muito grande de nos tornarmos melhores. Mas essa vontade muitas vezes não nos acompanha nem até a gente chegar em casa. Por quê? Porque nós ainda estamos nesses altos e baixos. Porque ainda as nossas emoções ainda oscilam muito, ainda variam muito. Né? E aí a importância da persistência. Ninguém aqui está buscando a perfeição nessa encarnação. Mas nós precisamos buscar, sim, a melhoria contínua, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja um passo curto, mas é importante darmos esse passo. Daí a importância da orientação do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas más tendências. Não quer dizer que a gente vai conseguir domá-las, mas a vontade de conter o mal que existe em nós. A vontade de entender, de resolver esses sentimentos mais inferiores que muitas vezes habitam o nosso coração. E quanto mais nós pensamos em Deus, quanto mais nós evoluímos o nosso padrão vibratório, elevamos o nosso padrão vibratório, mais nós sintonizamos com espíritos que estão para nos auxiliar. Né? Daí a importância da oração, daí a importância da prece, para que a gente possa adquirir forças espirituais para persistirmos nesse caminho da transformação moral. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 44, Jesus disse o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de meu Pai que estás nos céus. Vejam que interessante. Jesus ele veio quebrar paradigmas. Ele falar uma coisa dessas em um momento onde a lei de Moisés imperava, o olho por olho, dente por dente imperava. Se fizeram mal para você, você tem direito de fazer mal para ele. Se te prejudicaram de alguma forma, você pode prejudicar também. E de repente vem um homem e fala que não. Né?
Perdoe aqueles que fizeram mal a você. Ame aqueles que te prejudicaram, que te atrapalharam, que fizeram alguma coisa contra você. Se hoje, com todo o conhecimento que nós temos à nossa disposição, palestras, livros, estudos, enfim, tudo que nós temos ao nosso dispor, se hoje já é difícil nós amarmos, nós perdoarmos, imagina aquela época. Por isso que Jesus falou que se eles fizessem isso, se eles realmente amassem, eles seriam filhos de Deus. Eles seriam filhos de Deus. Deus, nós somos filhos de Deus, sejamos nós quem sejamos. Façamos o que nós façamos, nós somos filhos. Mas por que ele usou essa linguagem? Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, nós nos aproximamos mais de Deus. Porque Deus sempre está próximo de nós. Mas quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós pensamos em coisas boas, nós sintonizamos com espíritos que pensam coisas boas. Nós damos a nossa contrapartida ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, anjo guardião, para que ele possa nos ajudar com mais facilidade. Então, essa foi a mensagem de Jesus. Quando nós conseguimos entender o porquê que o outro nos prejudicou e nós perdoamos, e nós conseguimos amar, né, nós estamos sendo nobres em nosso pensamento, sendo nobres naquilo que nós sentimos. Esse capítulo relata um diálogo de Jesus com os seus apóstolos logo após o Sermão da Montanha. E quando Jesus traz esse diálogo aos apóstolos, eles começaram a perceber que como era difícil colocar em prática a regra de ouro, que é perdoe os vossos inimigos, amai aqueles que vos odeiam, enfim, daí para frente. Ali eles começaram a entender que realmente o que o mestre queria não era nada material. Jesus veio, como eu falei no momento, desafiando normas humanas daquela época, propondo que a verdadeira perfeição está no perdão e na transformação do coração. As normas humanas são desafiadas, pois os ensinamentos de Jesus iam contra as leis de Moisés, olho por olho e dente por dente. Como o nosso íntimo muitas vezes entra em conflito, quando nós somos chamados a amar e perdoar aqueles que nos ferem. Jesus contraria tudo aquilo que nos parece normal, a vingança, os sentimentos negativos que muitas vezes norteiam as nossas vidas. No mundo, no momento em que nós vivemos hoje, em nossa encarnação, nós que temos esse hábito de ler um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre reforma íntima, que nós temos essa... Não é que a gente tenha êxito, mas que nós buscamos uma leitura mais edificante, que nós procuramos entender o que nós precisamos mudar e buscamos ajuda para que a gente mude, a gente percebe que muitas das coisas que estão acontecendo no mundo hoje são situações assim que poderiam ser facilmente evitadas se as pessoas tivessem a rotina da oração, tivessem a rotina de levar o pensamento a Jesus. Puxa, será que vale a pena me vingar? Aquela pessoa fez mal para mim, será que vale a pena eu ter alguma coisa contra ela? Será que isso não faz muito mais mal para mim do que para ela? Enfim, se nós tivéssemos esse hábito de cultuar esses tipos de questionamento, eu acredito que nós teríamos um mundo melhor. Porque a gente fica esperando, não, nós estamos vivendo num momento de provas, num mundo de provas e expiações, e isso é normal. É normal porque nós estamos muitas vezes desorientados. Porque nós não estamos cultuando a Jesus.
nós não estamos cultuando a Deus, nós não temos o hábito da oração. E aí realmente parece normal, né? E aí Jesus parece que vem na contramão daquilo que nós temos vontade de fazer, né? Ele vem falar para a gente amar e perdoar. A gente não quer amar e perdoar. A gente quer ver o nosso inimigo. O exemplo está aí, essa polaridade política que nós estamos vivendo hoje, né? Um lado quer ver o outro lado aniquilado. E isso é um tanto quanto preocupante, porque assim começam as guerras. Não na política, mas dentro de nós, dentro da nossa casa, quando muitas vezes nos falta tolerância para aquele que pensa diferente da gente. E isso é um tanto quanto preocupante, porque pode acabar culminando em um momento em que a gente realmente não espera, que é uma situação de conflito, uma situação um pouco mais complexa, né? Aquele visionário falava de um reino novo que não conseguiam alcançar, que o povo daquela época não conseguia alcançar e nem compreender. Quando ele falava que o meu reino não é deste mundo. Até consta no livro, a Amélia Rodrigues traz, né? Mas se o seu reino não é desse mundo, por que não Israel? Se perguntava. Longos foram os dias do cativeiro sob o impiedoso jugo de estrangeiros desalmados. Terrível o ódio das raças vizinhas e cruentas as batalhas que aquele povo travava para sobreviver. Novamente o grilhão da escravatura disfarça as dilacerações nos seus corpos e nas suas almas. Por que não conferir a supremacia a Israel no concerto das nações? Então, como era difícil, né, a missão de Jesus naquela época. Hoje, muitos de nós temos dificuldade de entender, mas naquela época era muito mais difícil, né, porque, inclusive, Jesus foi crucificado, tudo começou e acabou culminando na crucificação de Jesus, justamente porque eles não entenderam Jesus. Quando ele falou que o meu reino não é deste mundo e começou a realmente aí contra o que aqueles materialistas daquela época pensavam, eles achavam que eles iam perder o poder. Eles achavam que era um homem que queria o poder, que queria o poder material daquela região, e não era. E acabou como acabou, né? E aí a gente se pergunta, né, se Jesus voltasse hoje à Terra, como seria? Se Jesus hoje fosse candidato a prefeito da tua cidade, a presidente do teu país, ele seria eleito? Será que realmente a gente entende como necessário os pensamentos e os valores de Jesus? Ah, não, são necessários, claro que são, mas e a nossa dificuldade em assimilar? Porque se nós conseguimos praticar os ensinamentos do Mestre, nós estaremos caminhando, sim, a passos largos para momentos melhores em nossas vidas. Uma qualidade de vida espiritual muito melhor do que nós temos hoje. E só depende de nós. Só depende de nós. Essa rotina, essa disciplina realmente está em nós, porque material, exemplo, enfim, tudo que nós necessitamos está em nossas mãos. Hoje, com a tecnologia que nós temos acesso a qualquer explicação, a qualquer palestra, a qualquer ensinamento, textos bíblicos, filmes bíblicos, né, de variadas religiões também, porque existem religiosos que abordam também muito bem essas questões, que nos trazem muito conhecimento. Mas depende muito de nós, depende muito da nossa boa vontade de aprender, né, e de evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item lá, amai os vossos inimigos, Kardec nos explica que se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra
amar. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um amigo prazer igual ao que se sente quando está com o inimigo. Aí, realmente, o Espiritismo é o Consolador prometido. Vejam a clareza que Kardec traz isso para nós. Fica muito claro. Quando Jesus fala para amar os nossos inimigos, é para que a gente não queira mal o nosso inimigo. É para que se a gente tiver a oportunidade de prejudicá-lo, que a gente não prejudique. É para que se a gente tiver a oportunidade enfim, de fazer qualquer coisa que vá fazer mal a ele, que a gente não faça. Jesus nunca pediu para que a gente vá lá, abrace, morra de carinho pelo inimigo. Isso é falsidade. Amar os nossos inimigos não é esquecer. Esquecer é amnésia. Amar os nossos inimigos é nós lembrarmos daquilo que foi feito, que ele fez para nós no passado, sem mágoa. E isso é um processo. Isso demora anos. Isso demora muitas vezes encarnações. Mas o que nos é pedido nesse momento, considerando o estágio evolutivo ao qual nós nos encontramos, é para que nós simplesmente não faça mal ao nosso inimigo. Não pague o mal que ele nos fez com a mesma moeda. Só isso. Só isso. Nada mais que isso. Se mais tarde nós conseguirmos chegar ao ponto de realmente amar, se for o caso até de conviver sem rusgas, se nós conseguirmos evoluir a esse ponto, sensacional, muito bom. Mas se nós não conseguirmos, vamos trabalhar esse sentimento dentro de nós, porque o ódio, o rancor, a mágoa, ela só faz mal para quem sente. Muitas vezes nós não demonstramos o ódio para outra pessoa. Muitas vezes nós não demonstramos que estamos magoados, que estamos tristes, que estamos decepcionados. Nós disfarçamos muito bem. Mas a questão é aqui dentro. É eu comigo mesmo. Enquanto isso não for resolvido aqui, eu vou sofrer. O meu corpo vai sofrer com doenças psicossomáticas. Quantas e quantas pessoas não têm problemas de anos e vão encontrar a solução numa terapia, num psicólogo, numa coisa que ficou mal resolvida ali atrás, que não perdoaram, que não souberam entender, que guardam mágoa por anos e anos, e isso realmente vai dilacerando o espírito e o corpo. Interessante que a benfeitora ela relata nesse capítulo o sacrifício dos apóstolos em nome do amor, desse amor que Jesus falava para eles, né? Preservando a regra áurea do amor, Tiago, o moço, foi arrojado no pináculo do templo e apedrejado até a morte. Bartolomeu, ouvindo n'alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz, de cabeça para baixo, após ser esfolado vivo.
Judas Tadeu, Esparzinho, aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia sob flechadas cruéis. André, crucificado. Felipe, martirizado. Permaneceram amando. Simão e Zelotes, amando. Deixou-se crucificar na Pérsia em singulares traves. Tomé, o dídimo renovado, crente e amoroso, padeceu o golpe de uma lança na Índia, oferecendo-lhe a vida. Tiago teve decepada a cabeça, fiel ao amor na casa do caminho. Mateus também, amoroso, consentiu em ser martirizado. Pedro, esfuziante, dominado pelo milagre do amor, permitiu-se crucificar em Roma. O tributo do amor não resistiu aos maus. Do grupo híbrido sai a nova humanidade a renovar e modificar a terra. Amai os vossos inimigos, e doai o bem a quem vos faça mal. Enunciara o reino de Deus, chegado à terra dos homens, e confraternizava com eles em nome do amor. E aí a pergunta que não quer calar, né? Vendo tudo, vendo todo esse sacrifício que os apóstolos fizeram em nome do amor, em nome do Cristo, qual o sacrifício que nós fazemos? Não que Cristo precise. Ele nos ama incondicionalmente. Mas qual o sacrifício que nós fazemos para domar as nossas más tendências? Para conter o nosso pensamento negativo? Para conter a nossa língua? Para conter as nossas emoções? É necessário sacrifício. Porque nós somos espíritos milenares que há muitos anos a gente vem agindo de uma forma equivocada. E agora a gente quer mudar. A gente precisa mudar. E é necessário, sim, uma boa dose de sacrifício para que a gente possa remar contra a maré das nossas emoções, da nossa vontade. Como disse a benfeitora no começo do livro, quando nós nos afastamos de Jesus, a vontade de voltar para o erro vem e vem com força. E é necessário sim a nossa dose de sacrifício para que a gente possa realmente evoluir. Eu fiz uma pesquisa na internet e achei aqui algo bem interessante quando ele fala de amor, quando fala de perdão. Foi feita uma pesquisa e eles uniram algumas sugestões de como aplicar o perdão com harmonia e equilíbrio espiritual e emocional. Então ele fala o seguinte, isso aqui foi um estudioso, foi o site Vida Simples. Perdoar traz benefícios para a saúde física e mental. Então algumas dicas, né? O perdão é uma escolha pessoal e está mais relacionado à sua atitude do que às mudanças externas. Ou seja, se eu escolhi perdoar, eu não estou preocupado se o outro vai me perdoar. Eu decidi, eu resolvi perdoar. Eu quero tirar essa coisa que me incomoda. Se o outro vai aceitar o meu perdão, se ele vai se aproximar ou não, isso não é uma escolha minha, não é um problema meu. O meu problema, sim, é perdoar e não guardar mágoas. Não é necessário esquecer o que aconteceu, mas sim se desprender da ruminação constante sobre a situação. Sempre pensando naquilo, sempre voltando, puxa, mas o fulano fez isso comigo, mas o fulano me magoou, porque ele não devia ter feito. Nós sofremos. Acho que a gente nunca teve num momento no planeta onde se está falando tanto, onde fala-se tanto
dessa questão das doenças psicossomáticas. Nós adoecemos porque nós pensamos de forma equivocada. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. E aí chega uma hora que o corpo dá sinais. Procure ativamente o perdão, pois ele modifica seus pensamentos e evita reviver estados traumáticos. Reconheça os sintomas negativos ligados a experiências ruins, como raiva, vergonha e tristeza, mas busque repensar a situação para criar um novo caminho emocional. Ao perdoar, você regula a produção do hormônio cortisol e evita respostas emocionais impulsivas e irritadas. Busque estratégias que estimulem o autoconhecimento e respostas saudáveis e episódios que geram traumas. A psicoterapia é um bom exemplo. Então, meus irmãos, era essa a nossa contribuição. Como eu falei no início, é uma abordagem bem superficial a respeito desse tema tão importante e tão difícil, porque a regra de ouro ela foi difícil naquela ocasião e é difícil nos dias de hoje. Mas o que nós temos a nosso favor hoje é que nós temos muito material à nossa disposição para que, se nós realmente estivermos decididos a dar continuidade à nossa reforma íntima, que se nós realmente estivermos decididos a mudar, nós temos muitos recursos virtuais, recursos presenciais. Como eu disse, hoje muitos profissionais da área da medicina, da área da saúde, eles estão entendendo sim que o corpo é o resultado de emoções mal resolvidas. Então eles estão buscando a causa da doença e não só tratar a doença. Enfim, nós temos aí tudo o que nós precisamos para nos melhorarmos e para nos tornarmos espíritos mais elevados. Um grande abraço a todos, que Jesus sempre nos abençoe, que nós possamos sempre ter bom ânimo para continuar nessa caminhada, sempre evoluindo, sempre doutrinando os nossos pensamentos, vigiando os nossos pensamentos e principalmente orando muito, porque através da oração que nós vamos ter o equilíbrio que nós tanto precisamos e que nós tanto buscamos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade, se assim for da vontade de Deus.